Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Nikki Allen. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1992, no Reino Unido. Nikki Allen nasceu em Sunderland em 1980. Ela tinha 3 irmãs e na época dos fatos estava com 7 anos de idade. No dia 7 de outubro de 1992, a Nikki ela estava na casa do avô materno dela, enquanto as suas 3 irmãs estavam na creche. A mãe da Nikki, chamada Sharon, ela criava as filhas sozinha. E enquanto ela estava no trabalho, ela costumava deixar as 3 mais novas na creche. E a Nikki, quando não estava na escola, costumava ficar na casa do avô. É dito que a Sharon trabalhava muito para sustentar a família. Elas viviam com poucos recursos, porém não passavam necessidades. Então, na noite do dia 7, por volta das 8 horas, a Nikki teria saído da casa do avô, do apartamento do avô, em direção à casa que ela morava com a mãe. E eles moravam em um mesmo conjunto residencial que era designado para famílias ali com poucas condições financeiras. Porém, eles moravam em diferentes andares. O avô morava em um andar acima do andar que ficava o apartamento da Sharon. Sharon chega em casa com as outras 3 filhas, as filhas mais novas, e ela percebe que a Nikki ainda não tinha voltado. Ela espera alguns minutos e ela acha estranho que a filha ainda não estivesse em casa, então ela liga para o pai e pergunta sobre a filha, achando que a Nikki podia estar dormindo na casa do avô, qualquer coisa assim. Porém, o pai da Sharon diz para ela que a menina já tinha saído há mais de 10 minutos. A mãe sai no corredor à procura da filha e ela começa a bater na porta dos apartamentos vizinhos, perguntando se alguém tinha visto a Nikki. E logo os vizinhos também saem à procura da menina. Já no dia seguinte, as autoridades tinham sido avisadas e elas iniciam uma busca oficial. Eles também começam a interrogar algumas pessoas, como o avô da Nikki e alguns vizinhos. E eles acabam encontrando os sapatos que a Nikki estava usando em frente a um prédio abandonado que ficava a algumas quadras de distância de onde ficava o conjunto residencial que eles moravam. Dentro do prédio, eles encontram o corpo da Nikki. Ela tinha perdido a vida após ter sido atacada com o uso de uma faca. E ela também tinha sido atingida com um tijolo. E uma testemunha conta à polícia que teria ouvido um grito por volta das 10 horas da noite. E haviam imagens de uma câmera de segurança, sim, em 1992. E nessas imagens era possível ver a Nikki na rua do prédio em que ela morava. E ela estava saltitando, e pouco mais à frente tinha um homem, então dava a impressão que ela estava acompanhando esse homem. Mas é claro que as imagens da época não eram as de melhor qualidade, então não era possível ver com tanta clareza quem era esse homem. Mas uma testemunha também teria visto a Nikki andando com esse homem, e ela imaginou que era pai e filha. Então ela consegue dar uma descrição da aparência do homem, e assim é feito um retrato falado. Esse homem teria sido a última pessoa a ver a Nikki com vida. O caso logo ficou conhecido nos meios de comunicação da época e a polícia se sentiu pressionada a solucionar esse caso logo, até que a polícia detém um suspeito. Era um homem de 24 anos chamado George Heron. Ele morava na vizinhança há pouco tempo e ele morava junto com a irmã dele, não muito longe de onde a Nikki morava. E ele era conhecido por ser o estranho da vizinhança. As pessoas o descreveram como estranho e solitário. Ele é interrogado pela polícia e ele acaba confessando o crime. O George, então, é preso. E a população, especialmente a Sharon, a mãe da Nikki, se sente muito aliviada por terem prendido o culpado do crime contra a filha dela. Em 1993, o George iria a julgamento. E como ele tinha confessado o crime, acreditava-se que ia ser um julgamento rápido. Porém, o juiz acabou invalidando a confissão do George, porque foi descoberto que ele confessou sob tortura. A Sharon ela fica devastada, já que ela acreditava que o caso da filha dela estava perto de ser concluído. E ela acreditava que o George era o verdadeiro culpado pelo crime. Ela então abre um processo civil contra o homem por ter agredido a sua filha e ter tirado a vida dela. Ela acaba ganhando esse processo e ele tinha que pagar 7.000 libras, porém esse dinheiro nunca foi pago a Sharon e ele acabou se mudando da cidade. Passam-se mais de 20 anos desse crime
E assim como acontecem em muitos casos, com os avanços nas tecnologias referentes a DNA, a polícia consegue comparar um DNA que havia sido encontrado em algumas manchas de sangue que estavam na roupa da Nikki e que não pertenciam à menina. Nessa época, eles tinham interrogado um criminoso em série chamado Steven Grissom. Ele estava na prisão, cumprindo 3 penas de prisão perpétua. Os investigadores eles tinham percebido a semelhança entre os crimes cometidos pelo Steven, que ocorreram entre 1990 e 1994, também em Sunderland, com o crime contra a Nikki. Então, com isso, ele tinha se tornado um possível suspeito. Mas o exame para comparar o DNA do Steven com o DNA encontrado nas roupas da Nikki deu negativo. Já em 2017, a Sharon ela solicita uma revisão de todo o caso da filha dela. E em 2018, a polícia chega a deter um homem que na época do crime era vizinho do avô da Nikki. Mas, novamente, não foram encontradas evidências suficientes para acusar esse homem, então ele é libertado. E uma nova testemunha surge mesmo depois de tantos anos. Na época do crime, essa mulher era uma criança, uma menina menor de idade. Ela se chama Caroline, e a mãe da Caroline também se chama Caroline. E a Caroline, mãe, ela ficava algumas vezes como babá da Nikki, quando o avô da Nikki não podia ficar com a menina. E elas moravam no apartamento, no mesmo prédio que a Nikki. E a Caroline, filha, havia lembrado que na época do crime, a mãe dela estava namorando um homem que não morava com elas, mas que frequentava o apartamento delas, ou seja, ele tinha acesso constante ao prédio. Porém, ela não lembrava o nome desse homem. Até que um dia a Sharon recebe uma mensagem da Caroline dizendo que ela tinha conseguido o nome do tal ex-namorado da mãe. E ele se chama David Boyd. Ele também era conhecido por outros nomes como David Bell e David Smith. Isso porque ele era um fugitivo da justiça. E na época do crime, o David estava com 25 anos de idade. Ele tinha um histórico criminal, que incluía ele ter tentado tocar inapropriadamente uma menina. E como eu falei, na época que ele namorou a mãe da Caroline, ele era um fugitivo. Então, somando tudo isso, a Caroline, filha, achou que ele podia ser um possível suspeito. E na época do crime, a polícia não deu muita atenção para o David, já que quase de imediato eles consideraram o George como culpado. Mas dessa vez, os investigadores que agora estavam responsáveis pelo caso, eles consideram o David um possível suspeito. E então eles testam o DNA do David comparando com o DNA encontrado nas roupas da Nikki. E o resultado é positivo. Ele é detido e interrogado. E em maio de 2022, ele é acusado do crime. Ele vai a julgamento e, apesar de ele ter se declarado inocente do crime, ele assume que ele era aquele homem que aparecia nas imagens. A defesa do David alegou que o DNA dele tinha sido encontrado nas roupas da Nikki, que possivelmente ele tinha esbarrado nela enquanto ela estava ali saltitando pela rua, já que eles estavam andando bem próximos um do outro. Porém, o DNA encontrado, que tinha sido encontrado na roupa da Nikki, tanto nos shorts quanto na blusa que ela estava usando, tinham sido encontrados em 4 pontos diferentes, o que não fazia sentido caso ele tivesse apenas esbarrado na menina. No dia 12 de maio de 2023, ele acabou sendo considerado culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 29 anos. Acredita-se que o David, que não era um completo estranho para Nikki, disse algo para a menina que a convenceu a acompanhá-lo até o prédio abandonado. Ele a levou até lá com o intuito de abusá-la e depois tirar a vida da menina. E a Sharon, que esperou mais de 30 anos para o caso ser solucionado, não ficou nada feliz com a sentença, já que ela achava que ele devia ser sentenciado à prisão perpétua sem direito de liberdade condicional. Porém, isso não era uma possibilidade no caso do David, conforme as leis. Ela também disse que ela tinha sido uma péssima mãe para as outras 3 filhas, já que durante todos esses anos ela se dedicou totalmente a encontrar o culpado pelo crime contra a Nikki, não dando a atenção que ela acreditava que as outras filhas mereciam. E a polícia publicou uma declaração com um pedido de desculpas ao George Harron. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.